Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 10 de janeiro de 2022. E o assunto do vídeo de hoje é o medo. O medo da ditadura e a ditadura do medo. E por que eu vou tratar desse assunto? Porque eu estou percebendo nos grupos e redes sociais dos quais eu participo, nos meus círculos de relacionamento, que as pessoas, ou pelo menos uma parcela das pessoas, está desenvolvendo o medo, está introjetando o medo. Medo, preocupação, apreensão com relação ao futuro do país, mas principalmente medo relacionado à condição de cada um diante dessa situação de incerteza e insegurança. Resolvi então tratar deste assunto, fazer do assunto o tópico do vídeo de hoje. É sobre isso que eu vou falar, me deem 5 segundos que eu já volto. Muito bem, gente, vamos lá. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu dei uma pesquisada na internet, fui procurar artigos, matérias sobre a questão do medo em geral. As matérias são de fundo psicológico, individual, relacionado a medos diferentes desses que eu percebo que as pessoas estão sentindo. O medo é o medo da perseguição, da censura, da prisão, do bloqueio de contas bancárias, enfim, daquilo que as pessoas estão vendo acontecer com lideranças que se projetaram na cena pública, lutando em defesa de valores liberais e conservadores e em defesa do governo do presidente Bolsonaro, que se encerrou no dia 31 de dezembro. É um medo diferente daqueles medos e inseguranças que eventualmente uma criança tem, por exemplo, quando vai enfrentar os seus primeiros dias de escola, quando os pais deixam a criança na porta da escola e ela vai encarar um mundo novo. É o medo de ser abandonados pelos pais, de não ser buscado, de enfrentar o desconhecido, que é uma sala de aula cheia de crianças com as quais ela não tem relacionamento, enfim. Há medos e inseguranças que as pessoas enfrentam no início da carreira profissional, ou diante de desafios pessoais e profissionais muito grandes, medo de errar. Enfim, há medos e inseguranças relacionadas à questão da segurança pública, pessoas que foram vítimas de assalto, de sequestro, como eu fui há quase um ano atrás, né? Você fica mais cuidadoso, mais observador na rua para não passar de novo pelo que passou. O medo de morrer, que acomete pessoas que eventualmente estão com doenças ou estão se aproximando da reta final da sua vida, são medos completamente diferentes desses. O medo que eu percebo nas pessoas que têm algum tipo de interesse pela política ou de participação política, ainda que não sejam lideranças proeminentes, como as pessoas que deram a cara a tapa em manifestações, ou que eventualmente se excederam nas palavras e atitudes nas redes sociais, que tiveram as suas contas, os seus perfis censurados, ou que foram presas, tiveram as suas contas bancárias, seu sigilo bancário, fiscal, telefônico quebrado. E é o que está sendo feito com estas pessoas que provocou um medo deste tipo, né? Um medo de perseguição como decorrência das atitudes autoritárias que nós estamos vendo as autoridades políticas e judiciais do país adotarem. Eu quero dar aqui uma palavra de tranquilidade na medida do possível às pessoas que estão sofrendo este tipo de medo. Em primeiro lugar, é preciso raciocinar da seguinte forma:
Você tem nas suas relações, nos seus contatos telefônicos, nas suas atividades políticas, pessoas que foram alvo dos inquéritos ilegais do STF, pessoas que tiveram seus sigilos bancário, fiscal, telefônico quebrados, que eventualmente foram presas, que estão sendo processadas? Se sim, acredito que talvez você deva tomar cuidado em apagar mensagens do seu celular, eventualmente, claro, as outras pessoas com as quais vocês conversam teriam que tomar essa mesma providência. Na dúvida, é bom acionar aquele dispositivo do WhatsApp de apagamento das mensagens a cada 24 horas. É bom você cuidar com o que você publica nas redes sociais. Não significa que você não possa falar de política nas redes sociais, mas muitas dessas pessoas do ativismo conservador que estão com problemas com o judiciário são pessoas que ofenderam autoridades, que ameaçaram autoridades, que, enfim, tangenciaram atitudes que, embora nós interpretemos como liberdade de expressão, foram interpretadas pelos alvos destes ataques como ameaças reais à vida. A maior parte dessas coisas que eram ditas dessa forma, sem consequência, impensada no passado, eram bravatas de gente que não tinha condições de concretizar as ameaças que fazia e, consequentemente, estão sendo punidos, a meu ver, por falta de inteligência, por imprudência. Meu canal é um canal político. Eu faço críticas políticas, mas eu jamais ofendi autoridades, nem sequer chamar dos apelidos, né, que são usados aí nas redes sociais para tratar certos magistrados. Nunca ameacei pessoas, nunca defendi o uso da violência na política. Pelo contrário, faço questão e sempre fiz, até porque é nisso que eu acredito mesmo, que a política é feita pacificamente, com argumentos, de maneira democrática. Sempre tomei esses cuidados e até agora, pelo menos, nunca fui alvo de censura. Censura que eu digo assim, alguma coisa das redes sociais aconteceu, mas censura, perseguição, ameaça de prisão, envolvimento do meu nome nos inquéritos ilegais, até o momento nunca aconteceu. Então, os meus amigos, as pessoas do meu círculo de relacionamento, fiquem tranquilas, né? Isso significa que eu não tenho medo, que eu não tenho preocupação? Eu diria que preocupação sim, medo não. A preocupação vem do fato de que hoje, quer dizer, eu sou jornalista, sou cientista político, eu vivo da comunicação. Este canal aqui é parte da minha receita, é um trabalho que eu faço, é um pequeno negócio, como tantos outros que existem. Há uma insegurança, porque o financiamento que vocês dão com o Pix é um financiamento voluntário, portanto, ele pode acontecer e pode não acontecer, e ele sobe e desce todo mês, como agora está caindo acentuadamente. A publicidade do Google não dá nada, dá uma merreca, não paga nem o contador. Então, a apreensão, né, diz, bom, vou ter que reformatar o meu negócio para ver como é que eu sobrevivo, porque o modelo de negócio que vinha funcionando até agora talvez não funcione mais. Já estou tomando providências para isso, né? Mas eu não perco sono com medo de ser preso, de ser envolvido nesses inquéritos ilegais, pelos cuidados que eu tomei. Não significa que não possa vir a acontecer. Então eu acho que as pessoas têm que refletir sobre as relações que têm, os grupos que estão, ver se estão em grupos onde há pessoas mais radicalizadas, dessas que ficam defendendo invadir sede de poder, depredar patrimônio, bloquear porta de refinaria, bloquear estradas, derrubar torre de energia, porque essas são práticas ilegais, práticas que dão motivo para a justiça e a polícia tomarem providências. E se for o caso, saia dos grupos,
ou peças aos administradores desses grupos que tirem essas pessoas para que você não esteja exposto a um risco involuntário provocado pelas atitudes de terceiros e venha a ser associado a essas pessoas. Eu estou num grupo, por exemplo, de pessoas, nem todas são de direita, são intelectuais de diferentes tipos, profissionais liberais, economistas, cientistas políticos, jornalistas, advogados, empresários, e é um grupo daqueles com diferentes opiniões que se juntou para discutir questões acadêmicas, questões teóricas, fatos da conjuntura e debater ali dentro. Um grupo heterogêneo na sua composição. Ninguém nesse grupo é ativista político, embora haja, como eu, alguns que apoiaram o presidente Bolsonaro. Somos conservadores convictos e temos alguma situação de exposição pública, como eu tenho o canal, né? Alguns são jornalistas, ou eventualmente alguns são apoiadores do governo do presidente Bolsonaro. Mas teve gente ali propondo que se firmasse um contrato e que os membros do grupo, para permanecer no grupo, tinham que assinar um contrato se comprometendo a não levar para fora do grupo o que era dito ali dentro. Ou seja, pessoas que não têm nenhum motivo para temer a Suprema Corte, a Polícia Federal ou a ditadura do PT, numa paranoia infundada sobre os acontecimentos. Então, é o conselho que eu dou. Se você quiser lidar com os seus medos, em primeiro lugar, avalie o ambiente virtual e real no qual você está e veja se você está exposto a pessoas que expõem você ao risco pelo fato de que elas eventualmente cometam ilegalidades. E se você não estiver, no mínimo reduza o seu medo. Não que não deva haver medo e preocupação, mas assim, nós ainda não estamos em Cuba, ainda não estamos na Nicarágua, ainda não estamos na Venezuela, ainda não estamos na Coreia do Norte. Possivelmente estamos nos encaminhando para lá. E neste momento, os praticantes dessas atrocidades jurídicas e policiais contam com a cumplicidade da mídia e de segmentos da opinião pública que querem eliminar o bolsonarismo e a direita da cena política. Mas na medida em que essas coisas avançam, é possível que essa unidade que há entre eles nesse momento termine. Já há veículos de imprensa criticando o Ministério da Verdade criado pelo PT, a agência de checagem de fatos governamental para definir, né, o que pode ou não pode ser dito sobre o governo e assim por diante. Nós ainda não estamos lá. Não estamos num ambiente de liberdade? Não estamos num ambiente de liberdade plena. Não temos liberdade de expressão, não temos liberdade de ir e vir, estamos sob risco, né? Jamais pensei, a essa altura da minha vida, que eu fosse viver numa situação como essa. Repito, não que eu não tenha preocupação e um certo grau de medo, né? Mas eu acho que as pessoas têm que dimensionar corretamente. Todos esses medos dos quais eu falei são medos da ditadura, de uma ditadura que está em construção no Brasil, nos seus estágios iniciais, e que precisa ser combatida, criticada e barrada. Os outros medos, ou o outro grande medo, é a ditadura do medo. A ditadura do medo, ela acontece quando nós introjetamos o medo e passamos a controlar o nosso comportamento, a condicionar o que a gente diz, o que a gente faz, de medo da ditadura. Ou seja, nós criamos uma ditadura psicológica dentro da cabeça de uma dimensão maior do que o autoritarismo e a ditadura em construção que está lá fora. Eu acredito que nós ainda temos algum espaço para expressar opinião política dentro
da legalidade, da normalidade, para expressar opinião crítica às autoridades, para combater esse governo comunista bolivariano que se instalou no país, para lutar, para impedir que o Brasil vire uma Argentina, uma Venezuela, uma Cuba, uma Nicarágua, uma Coreia do Norte, uma China. Então nós temos que aprender a lidar com esse medo, a dimensionar esse medo. Evite publicar fake news nas suas redes, dentro dos grupos que você está. Aliás, eu estou impressionado com a proliferação de fake news nos grupos de ativistas. Fico imaginando, deve ter muito petista infiltrado, porque aumentou muito a quantidade de informação falsa circulando. Se você pega uma informação falsa, não confere e divulga nas redes sociais, você está se expondo. No mínimo, a censura da rede social. Dependendo do que você publica, tomar processo, cair na mão dos inquéritos ilegais. Você não precisa fazer isso consigo mesmo. Mas é preciso aprender a lidar com os seus medos e principalmente a dimensionar o que é risco real que está envolvendo você e o que é superdimensionamento do risco. E quando você superdimensiona o risco e introjeta o medo em você, esse medo é paralisante, gente. Esse medo é paralisante. A gente começa a se enclausurar, vira um medo pânico, não quer mais falar em rede social, não quer mais se relacionar com pessoas que falam ou fazem política, se impõe uma autocensura e com isso ajuda a pavimentar o caminho para uma ditadura de verdade. O medo é uma arma política e você precisa aprender a lidar com ele. Caso contrário, a solução talvez seja sair do país, procurar um ambiente de liberdade, ou ir morar no meio do mato, sumir do mapa, sem internet, sem vida social, entregar o futuro do país para os comunistas e cruzar os braços. Não que eu não pense nessas coisas, gente. Não que eu não pense nessas coisas. Estou no terceiro terço da minha vida, vou fazer 63 anos. Jamais imaginei que ia viver o que nós estamos vivendo. Mas eu não estou disposto a morrer antes que Deus resolva me levar. Eu não vou virar um vegetal apolítico, sem opinião, tendo que controlar no detalhe tudo que eu digo, tudo que eu faço. Porque aí eu estou trazendo a ditadura para dentro de mim. A coragem é uma qualidade que precisa ser cultivada e precisa ser praticada em horas difíceis. Não a loucura, não a irresponsabilidade, não a burrice de confrontar a lei, de cometer atrocidades como vandalismo, destruição de patrimônio, derrubar torre elétrica, enfim, praticar aquilo que dá motivo para a justiça e para a polícia vir atrás de você. Há limites nesse tipo de atuação política? É possível que sim. Mahatma Gandhi, numa luta que durou muitos anos, liderou a independência da Índia usando desobediência civil, não violência, resistência pacífica e venceu. E há sobrados casos em que a não violência e a desobediência civil derrubaram regimes inteiros. A violência na política pode acontecer? Pode. Situações saírem do controle, as massas partirem para a violência, provocarem a queda de governos, situações saírem do controle. Mas isso são fenômenos sociais e políticos de outra natureza. Invadir patrimônio público, destruir patrimônio público, derrubar torre de energia e outras práticas não se incluem nessa categoria.
Então, se nós estamos afastados dessas práticas mais radicalizadas, se nós não temos no nosso círculo de relacionamento pessoas defendendo ou praticando esse tipo de coisa, não é preciso, portanto, deixar que o medo, o pânico, que a paranoia tome conta das nossas mentes. Embora, é claro, para enfrentar a situação na qual nós nos encontramos, é preciso coragem, determinação e inteligência. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Instagram, o Dextra by Paulo Moura do Telegram, o Dextra Jornalismo da COS.tv, meu canal alternativo de vídeos. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix mensal aí. Gente, esse povo decepcionado com a situação política que nós estamos, somado ao povo que está com medo e parou de interagir nas redes sociais, está derrubando a audiência do meu canal e está derrubando a receita do Pix. Derrubando bastante, gente. Então, se você puder contribuir, pingando seu Pix mensal aí, eu agradeço. Prometo a vocês que eu já estou repensando o formato do canal, outros projetos profissionais aqui. Não vou abandonar a produção de conteúdos para a internet, mas acho que esse modelo de negócio que funcionou por alguns anos precisa ser revolucionado. Vou tomar essa providência. Não pretendo abandonar vocês, mas se vocês puderem continuar pingando o Pix mensal aí, qualquer valor, eu agradeço, assim como agradeço se vocês puderem continuar chamando amigos, parentes, colegas para seguir o canal, levando este conteúdo mais longe. Obrigado e amanhã tem mais.